Fala galera, dando início a mais um Venda na Veia aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre os 7 erros que fazem o cliente desistir da compra, tá bom? E já vou abrir aqui, né? Toda vez isso. Já vou abrir aqui o roteirinho dos 7 erros que eu separei para vocês, para deixar tudo claro, tá bom? Uma pergunta aqui. Você já teve ali naquele momento que o cliente chega, ele chega para comprar, e aí você vai, faz todo o processo de vendas e o cliente fica naquela, vou voltar depois, vou pensar, ou coisa do tipo? Eu aposto, se você trabalha com vendas há um tempo, você com certeza já teve esse momento, né? E isso acontece por quê? Por causa de alguns erros comuns no seu processo de atendimento, no seu processo de vendas, né? Tem erros, por exemplo, a apresentação do produto, a forma que você apresenta, a forma que você aborda o cliente, a forma que você fala, tudo isso influencia. Mas principalmente a forma que você apresenta o produto. Por quê? Muito provavelmente você está apresentando de um jeito que não está gerando desejo, gerando. Como que eu posso dizer? Atacando na dor do desejo, atacando naquela dor, resolvendo um problema. Sabe? Não tá pegando nesse ponto, não tá resolvendo um problema. O objetivo da venda é resolver um problema de um cliente. O objetivo da venda é esse, resolver o problema. Se você não está vendendo a resolução para aquele problema, o cliente não tem por que comprar com você. Concorda? Então é basicamente isso. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Ó. Aí eu separei aqui. Os 7 erros que fazem o cliente desistir de comprar com você. Eu vou listar cada um desses erros. O sétimo deles, o sexto também. Nossa, o sexto é muito poderoso. Mas o sétimo, eu fui colocando por ordem de importância. O sétimo, ele é realmente muito forte assim. Então, se você já teve esses problemas de, o cliente não compra, ele não fecha, nem o cliente fecha, não adianta nem eu abordar que ele não vai fechar. Já essa mentalidade você tem que mudar aí, porque algum cliente vai fechar, né? Mas se realmente a maioria dos seus clientes não estão fechando, a sua taxa de conversão está baixa, a sua forma de apresentar o produto é o primeiro ponto. Apresentar de uma forma que gere desejo, que resolva um problema, que resolva uma dor daquele cliente. Então, isso é muito bom. Você já revisar desde agora para você ter noção do que está faltando no seu processo de vendas, no seu processo de atendimento, tá? Aí, se você corrigir isso, já aumenta muito aí sua chance de conversão. Não só as chances, mas aumenta a taxa de conversão com certeza. E eu falo isso por experiência com as minhas clientes. Toda vez que a gente ajusta o atendimento delas, a taxa de conversão cresce. E não cresce pouco não, tá? Tem a cliente que cresceu menos, cresceu 22%. Tá? Só para você ter uma ideia. A cliente que cresceu menos depois que a gente ajustou o processo de vendas dela, cresceu 22% logo no primeiro mês depois do ajuste. E teve cliente que chegou a um crescimento de 84%. Isso só por ajustes no processo de venda dela, do atendimento. Sem contar tráfego pago, sem contar social media, site, nem nada. Só ajustes, só um treinamento ali de atendimento ao cliente, de vendas, já resolveu o problema do crescimento dela para bater a meta que ela queria. Tá bom? E aí eu tô só ajustando a página aqui para eu ler os 7 erros os 7 erros que fazem os clientes desistir da compra, né? Tá bom, gente, mas assim, iniciando o vídeo, eu faço aqui, geralmente quem tá acompanhando aí os outros vídeos, eu vou falando sem roteiro específico para muita coisa, só deixo rolar. Mas eu listo tópicos aqui, porque o celular, ele tá no tripé agora, mas uma hora aí no meu Instagram, pode acompanhar no meu Instagram, eu sempre mostro aqui os tópicos. Lá nos meus stories eu mostro os tópicos que eu monto aqui. São só listinhas, para eu ir lembrando de cabeça o que eu pensei ali, que eu estudei para separar para vocês. E aí os sete erros, né, para manter a ordem de importância, eu tive que listar também. Ó, os 7 erros que fazem os clientes desistir da compra. Primeiro, falar o preço. A primeira coisa que as pessoas fazem, eu falo isso com a experiência das minhas clientes também. Quando o cliente chega, principalmente quando chega de anúncio, né? Não só chega ali na loja física, mas quando chega de anúncio. O cliente chega, qual é o valor desse produto aqui? Qual é o valor desse tênis? Qual é o valor dessa blusinha, dessa saia, ou desse produto? A primeira coisa que o cliente faz é perguntar o preço, seja no físico ou no online. Aqui no online tem aquelas pessoas que só chegam e mandam assim, valor, e já era. Manda só isso e já era, né? Então, falar o preço antes de responder antes de gerar valor, né, digamos assim. Então, falar o preço para o cliente do seu produto antes de gerar valor, esse é o primeiro erro. Por quê? Você precisa primeiro gerar um valor, fazer com que ele tenha uma percepção de que aquele produto vale muito, e aí quando você fala o preço, ele vai achar que aquele produto é mais barato do que realmente é, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não fale o preço antes de gerar valor. Mesmo que a pessoa veio procurando ali só saber o valor, não responda a ela direto. Não responda só a pergunta que ela fez. A gente vai falar disso e eu não lembro em qual erro tá aqui, né, pra frente, eu coloquei um tópico para não responder de cara a pergunta do preço. Mas
e ali gerar valor, todo o processo de geração de valor, né? E aí o que você faz nesse caso? Ó, sempre mostra o valor do produto antes do preço, que eu acabei de falar, e aí você pode destacar os benefícios daquele produto para o cliente ali no final, né? Destaque os diferenciais também daquele produto, mas não foque nos diferenciais do produto no mercado. Por exemplo, se você vende uma deixa eu ver aqui. Como eu falei, não penso em exemplo, eu venho aqui e falo do conhecimento mesmo, né? Mas se você vende uma sandália que é uma sandália com salto pequeno, ela é excelente pro dia a dia porque ela é confortável. Então, olha como eu já estou vendendo a sandália para vocês, né? Já fui falando, eu não fui falando das características. A sandália é de couro, ela tem um salto em uma madeira específica lá, que é macia, ela tem uma qualidade durável, é alta costura, porque é feita à mão ali. Então, você está falando das características do produto quando você fala dos detalhes ali, né? Sandália é feita de couro, mas por quê? Qual é o benefício dela ser feita de couro? Essa madeira que faz o salto dela é uma madeira, mas qual que é os benefícios dessa madeira para o cliente? A mesma forma que uma blusinha algodão, né? Essa blusa ela é algodão, ela é um algodão de alta qualidade que foi feita no Egito, assim, assim, assado. Você está falando dos detalhes do produto. Mas quais são os benefícios desse produto no final para o cliente? Tá, o algodão ele é confortável por causa disso, disso, disso. Ele é perfeito para um clima mais ameno, porque ele não vai esquentar muito, nem vai proteger contra o frio, né? Mas ele é perfeito para esse clima mais ameno, te proporcionando ainda mais conforto. Essa é uma peça que ela não mancha fácil, então para você lavar, vai ser de fácil lavagem. Mostra os benefícios, os diferenciais do seu produto, mas não focado na qualidade do produto, mas em como aquelas qualidades vão impactar o cliente no final. Isso é importante, tá? Então, como você gera valor antes de falar do preço? Aí, mostra o valor do produto antes do preço, né? Mostra os benefícios e os diferenciais que o produto tem para o cliente, tá? Não fala sobre o produto, mas fala sobre o cliente, porque o cliente ele não quer saber, como eu falei em outros vídeos aqui, né? Quem está acompanhando aí a série de vídeos já sabe, a pessoa que compra uma furadeira, ela não quer a furadeira, ela quer o quadro na parede depois de ter feito o furo, correto? Então você tem que vender para ela o quadro na parede. Você está vendendo a furadeira, mas você tem que vender o quadro na parede. Você não vende os benefícios da furadeira. Você vende ele imaginando o quadro pronto na parede dele, a família dele feliz por ver aquele quadro. Você vende o resultado final. Esse é o ponto. E faça o cliente sentir desejo pelo produto antes de falar o valor também. E aí, como que você faz isso? O mesmo esquema que a gente acabou de falar. Gere desejo, fale dos benefícios para o cliente e outro detalhe muito importante. Antes de você falar o preço, faça perguntas para o cliente, para você conhecer o que ele quer, para você saber as dores e os desejos dele. Porque quando você sabe as dores e os desejos do cliente, você consegue atacar naquele ponto específico e falar: esse produto ele é perfeito para você naquele momento, naquele dia específico, que é exatamente o que o cliente procura. E aí ele vai fechar com você. Tá bom? Então não fale o preço antes de gerar desejo, antes de gerar valor. E aí o segundo erro que muitos vendedores fazem, perguntas estratégicas, né? Os vendedores não fazem perguntas estratégicas, que entra no ponto que eu falei aqui para vocês agora. Perguntar para conhecer as dores e os desejos do seu cliente. Quando você conhece as dores e os desejos dele, você consegue atacar naquele ponto específico. E aí para isso, para você conhecer o seu cliente, você precisa fazer as perguntas estratégicas. E para você fazer perguntas estratégicas, você faz o quê? Perguntas abertas para entender melhor o que ele precisa. Né? Legal, fulano, você precisa desse produto para algum evento específico. É uma peça, por exemplo, uma cliente que eu atendi hoje. Ela falando das buscas dela para o rodeio, né? Então, você procura as clientes entram, a maioria entra procurando a peça para rodeio, mas aí eu já sugeri para ela, faz pergunta aberta. Você quer essa peça para algum evento específico? É para o dia a dia? Para que especificamente você deseja essa peça? Porque aí eu posso direcionar você melhor e até oferecer umas peças ainda melhores para esse momento que você deseja. Entendeu? Como é uma pergunta aberta, você pergunta qual evento ela quer. Você não fala, eu quero. Você quer essa peça pro rodeio? Fala assim, porque ela pode falar, eu quero pro rodeio. Mas nem às vezes nem é, sabe? Ou para algum evento da sua cidade, ou o que quer que seja. Eu estou falando de um caso específico que eu atendi hoje. Mas o que acontece? Quando você faz perguntas abertas, você entende para quais são os momentos, e todos os momentos, que aquela cliente quer
usar aquele produto. Você entende quais momentos ela quer, para que ela quer aquele produto. E aí você consegue atingir naquela dor dela. Ah, legal. Aí, vamos supor, se a minha cliente lá falasse, você quer o produto pro rodeio? Ali oferecer aquelas peças do rodeio. Agora, se ela fala assim, legal, você quer esse conjunto para um momento específico, para um evento específico? Aí, às vezes, a pessoa fala, nem era pro rodeio. Ele tem cara de rodeio, mas às vezes nem era. Não, é pra Páscoa com a minha família, sabe? E aí você vai, não, perfeito. Ele tá perfeito, esse produto ele é assim, assim, assado, ele é perfeito para você usar no momento de Páscoa. Tem outros produtos ainda que pode servir para você nesse momento. E vai oferecendo outros produtos para ampliar a percepção do cliente, né? Então isso é legal. Fazer perguntas abertas para entender o que ele precisa, para entender melhor o que ele precisa, né? Ajudar o cliente a imaginar ele mesmo usando o produto. Então, você está naquele momento, imagina você combinar essa peça com aquele look. Ou se você é do ramo de alimentação, né? Imagina você pedindo essa pizza agora, curtindo ali, um sábado à noite com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, você sentado vendo uma série, assistindo Netflix e apreciando essa pizza maravilhosa, sabe? Faz o cliente imaginar o momento que ele vai consumir o seu produto, que ele vai usar o seu produto. Esse é um ponto também da parte de fazer perguntas estratégicas. Então, você só consegue fazer o cliente imaginar um momento específico se você faz perguntas antes, para entender qual que é a dor e o desejo dele, o que ele quer. E aí, você entendendo a dor e o desejo dele, você consegue atacar naquela dor falando coisas, contando histórias que fazem ele ou ela imaginar a utilidade daquele produto na prática. Por isso é importante fazer as perguntas. Perguntas abertas sempre, tá? E use perguntas também para criar conexões e guiar a sua venda. Porque é tudo pergunta, gente. E um processo de vendas muito, muito, muito poderoso é quando o cliente fala mais do que o vendedor. Porque quem tem que falar mais é o cliente. Quando você está falando demais, você está tentando convencer o cliente de que aquele produto ele serve para o cliente, né? De que aquele produto é bom. Você fica ali se matando para convencer. Mas quando você faz perguntas, o próprio cliente acaba se convencendo que aquele produto é bom para ele. Por isso é importante você fazer perguntas. Então, fulano, você quer esse produto para alguma ocasião específica? Eu quero assim, assim, essa. Legal, eu tenho esse, tenho outras opções aqui, vou mostrar para você, né? E aí, você gostou de alguma dessas? Qual que é o seu tamanho, a numeração, a cor que você mais gosta para eu apresentar aqui para você? Vai fazendo perguntas, conhecendo o cliente. E aí, conforme ela vai falando, quando você perceber, ela está falando a vida dela inteira para você. Só que você está pegando os pontos chaves das dores e dos desejos dela para depois vender para ela. Aí você fala, fulano, então, você falou isso, isso, aquilo, né? E no fim, o que se encaixa melhor para você é esse produto. Agora, imagina você usando esse produto nesse momento que você falou, olhando no espelho antes de sair de casa e se sentindo assim poderosa, maravilhosa. Vende o momento para ela. Vende o resultado final que ela deseja. Ele é perfeito para isso. Agora você já viu que tem o seu tamanho, tem a cor que você gosta, posso separar para você antes que acabe? Olha o gatilho da escassez aqui também, né? Aí ela vai falar, pode, com certeza, né? Vou aproveitar antes que acabe. E tem N questões em torno do processo de vendas, claro que tem. Mas aqui eu estou listando alguns pontos para vocês que são muito importantes para vocês aumentarem a taxa de conversão, tá bom? Então, só reformulando até agora. Falar o preço antes de criar valor, errado. Crie valor antes de falar o preço. Não fazer perguntas estratégicas? Errado. Faça perguntas estratégicas sempre para guiar o cliente à compra por meio das perguntas, tá bom? Terceiro erro, não criar urgência ou escassez, que a gente acabou de falar, né? A gente precisa criar urgência e escassez. Crie urgência para o cliente comprar. Crie escassez. O produto... eu só tenho tantas peças em estoque. Você precisa adquirir antes que acabe porque a demanda está grande. Né? Aquela questão, nossa, eu preciso comprar rápido antes que acabe. Então, crie a urgência, crie a escassez, para que a cliente queira comprar o quanto antes e antes dela ver outras opções também, né? De concorrentes, de outras lojas. Por quê? Porque se você entende que a sua opção é melhor, então você tem que passar isso para ela de forma segura. Se você não acredita que a sua opção é a melhor para ela, na situação dela, então ela não vai comprar com você. Ela só vai comprar aquilo que você acredita que é bom para ela. Eu acredito que todo mundo aqui que trabalha com vendas já tenha isso em mente. As pessoas, você não vende alguma coisa que você não compra. Você só vende aquilo que você compra.
Tem pessoas aí que vendem, mas não vai para frente, né? Vende ali uma coisa ou outra, uma coisinha que não compra outra e acaba não indo muito para frente. No processo de venda, de forma honesta, justa, que faz a gente realmente crescer, você precisa vender aquilo que você compra, que você acredita, que você confia. Então, você precisa ofertar para ela aquilo que você realmente acredita que vai ser bom para ela, porque você sabe que seria bom para você no lugar dela também, tá bom? Então, criar a urgência e escassez é importante por causa disso. Ah, fulano, essas peças são com alta demanda, tá tendo uma procura realmente grande e eu não consigo reservar para você. Você quer garantir já antes que saia de estoque? Cria aí o gatilho da urgência, da escassez, que vai servir muito bem. E aí, algumas dicas aqui que eu separei que realmente pode ajudar nesse ponto. Ó. Mostre que o produto pode acabar em breve, que a gente acabou de falar. Diga que a promoção ou condição especial tem prazo. E uma frase que cria um sentimento de urgência, né? Que é o que tudo que a gente acabou de falar, tá bom? Então, crie, né? Não o erro que né? O erro que a maioria dos vendedores comete é não criar urgência. Depois fica ali esperando que o cliente tome a iniciativa de comprar, mas ele não fez nada, só apresentou o produto, foi um atendente, né? Atendente não é vendedor. Ele apresentou o produto ali, tá tudo certo. Mas vendedor não, vendedor vende de verdade, vende em escala, tá bom? Então vamos lá, o quarto erro, não passar segurança no atendimento, que a gente falou também no tópico anterior, a gente está puxando de um tópico para o outro, né? De um tópico para o seguinte ali, para vocês irem entendendo e fazendo a ligação. Se você não souber responder alguma dúvida do cliente, fala, não demonstre insegurança, digamos assim, não demonstre insegurança em nenhum momento. Tudo que o cliente perguntar, responda de forma segura, mostrando que você entende, que você é autoridade no assunto. Não demonstre insegurança. Mas se você não souber a resposta para alguma pergunta, você pode falar, para não demonstrar insegurança, você pode falar assim, então, fulano, no momento, eu não consigo compreender corretamente essa resposta, ainda tem esse processo aqui assim assado, mas eu vou correr atrás e já te respondo isso, para ter certeza, tá bom? Só para confirmar para ela. Porque nesse processo de falta de confiança, ela pode muito bem desistir da compra. E o que fazer para você passar segurança? Conheça bem os produtos e os diferenciais. Então, você tem que estudar os produtos seus e os diferenciais que seus produtos oferecem. Fale com autoridade e entusiasmo. Chegue ali empolgado para falar com o cliente, sorriso no rosto, entusiasmo, sabendo que o que você está vendendo vai fazer uma transformação gigantesca na vida daquele cliente. E, por fim, aqui, né, nesse último tópico do quarto erro, se não souber uma resposta, diga, vou confirmar essa informação para você agora. E depois volto com a resposta. E aí você vai atrás de confirmar. Desculpa, gente. Falando aqui sem parar, né? Mas é isso, esse foi o quarto erro. E aí, novamente, repassando para vocês relembrarem, ó, falar o preço antes de criar valor, primeiro erro. Crie valor antes de falar o preço. Segundo erro, não fazer perguntas estratégicas para direcionar para a venda. Então faça perguntas o tempo todo, porque quanto mais o cliente falar, mais você conhece ele e mais você consegue usar aquele conhecimento para incentivar ele a comprar com você. Terceiro erro, não criar urgência ou escassez. Crie urgência para que o cliente não fique procrastinando a compra dele. Então fale que o produto vai acabar, que a procura está grande e tudo mais. Quarto erro, não passar segurança no atendimento. Seja firme, acredite que o que você está vendendo realmente vai transformar a vida daquele cliente, tá bom? E quinto erro, atendimento frio e sem personalização. Nossa, eu vi isso muito nas consultorias que eu dou. A maioria das lojistas tem um atendimento frio, sem personalização, porque elas só querem vender. Elas só querem vender, gente. Elas só querem, eu tenho produto aqui, eu quero muito vender logo. Porque eu tô focado na minha situação financeira, tô focado em pagar as dívidas da loja, as dívidas de casa, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu preciso vender para pagar as contas. As pessoas estão o tempo inteiro focadas nesse processo, de vendas, porque elas são focadas nelas mesmas. Elas não estão pensando no outro. E a transformação acontece a partir do outro pra gente, tá? E tem outro processo também, que eu tô falando, a transformação acontece a partir do outro, mas não é a transformação que tem que acontecer com a gente, né? Eu tô falando a transformação do processo de vendas, tá? Porque o processo de vendas, ele acontece a partir do outro confiar na gente. Mas pro outro confiar na gente para comprar, tem muito trabalho interno. Você internamente precisa confiar e acreditar no que você vende, precisa ter segurança de saber que o que você está vendendo vai transformar a vida do outro e, principalmente, você precisa desapegar. As pessoas estão muito desesperadas, querendo vender. Gente, desapega. Ninguém sente tesão, digamos assim, em quem está ali, ó, frito em cima. É igual
sei lá, época de escola, não sei, cantada, como que fala hoje em dia aí, de chegar em alguém, né? Seja, se você é mulher e gosta de um cara, se você é um cara e gosta de uma mulher ali, querer chegar, quando você demonstra que tá ali com muita sede no pote, quer porque quer ficar com aquela pessoa, não é atrativo. Tem que demonstrar aquela segurança, né? Aquela coisa de, nossa, eu tô na minha, tô tranquilo, tô seguro, é a questão do desapego, se ficar, ficou, se não ficar, tudo bem também. Porque isso é um processo que cria uma certa atração. O processo de vendas ele é muito similar ao processo de paquera, né? Nem sei, eu estou aqui muito ultrapassado nesses termos, né? Mas é muito similar. Por quê? Porque quando você demonstra um desapego, você sabe que o seu produto é bom. O seu produto é bom. Quando você fala, então, meu produto, ele vai transformar a sua vida nesse ponto, mas de forma segura, desapegada, a pessoa ela vai olhar, nossa, realmente, o cara ele não está só tentando vender, ele está mostrando como aquele produto vai mudar a minha vida. Então, você personalizou o atendimento para ela e você mostrou como o produto vai mudar a vida dela. E aí ela vai querer comprar. Ela ou ele vai querer comprar o seu produto. Mas por que isso acontece? Não é só porque o seu produto é muito bom, mas pela a sua forma de vender. Você personalizou o atendimento, mostrou que realmente você acredita no seu produto, acredita que vai transformar a vida daquela pessoa e você não ficou presa na questão, nossa, esse produto é bom por isso, isso, isso. Não focou no produto. Esse produto ele é bom por causa daquilo, disso, 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 mas focando nas características do produto. Não. Você falou, esse produto ele é bom porque ele vai fazer você, o comprador, ter uma vida diferente nesse sentido. Você apresenta o produto pro comprador, personaliza o atendimento pro comprador e aí demonstra segurança no que você está falando. Segurança, postura, né? Postura, segurança mesmo, de que você acredita que aquele produto vai mudar a vida dele. E o que acontece nesse processo? Para além disso, o desapego. O desapego, porque você pode falar assim, se você quer comprar bem, se não quer também, dane-se, né? Eu vou vender para outra pessoa que vai aproveitar essa oportunidade. E é isso, tenho segurança que alguém vai comprar o seu produto, contando que ele seja de qualidade, que realmente você passe segurança, e que realmente ele transforme a vida de outras pessoas. E você não precisa falar assim com o cliente, claro, né? Dane-se se você não comprar. Só na sua atitude, demonstre que você está desapegado. Que ele comprando, ou ele ou ela comprando, é indiferente para você. Mas que para o seu cliente vai fazer uma diferença muito grande comprar com você. Então, esse é o processo que você tem que fazer, tá bom? Desapego, segurança, atendimento personalizado ali, porque isso vai mudar muito o seu jogo. E aí, como fazer um atendimento personalizado que não seja frio, né? Que a gente falou de um atendimento frio e personalizado, eu já falei ali do desapego, da questão de mostrar os benefícios do produto. Ó, como fazer isso? Chame o cliente pelo nome. Se vem pelo WhatsApp e às vezes não tem o nome no WhatsApp, pergunta o nome. Então, chame o cliente pelo nome, que isso é muito importante. Quando você chama uma pessoa pelo nome, você automaticamente se conecta com ela. E essa conexão vai te fazer vender mais, com certeza. Porque as pessoas compram de quem elas confiam, gente. E elas confiam naquelas pessoas com quem elas se conectam, tá bom? E o nome é a primeira coisa que a gente ganha quando vem nesse mundo, né? Então é uma coisa muito particular, muito pessoal de cada ser humano, e que quando alguém chama a gente pelo nome, automaticamente vira uma chavinha no nosso cérebro ali, que faz com que a gente preste atenção no que o outro tem a falar. Tá? Então, quando você chama o cliente pelo nome, automaticamente ele vai prestar muito mais atenção em você, no que você tem a falar, do que se você tivesse só focado em atender, em vender e tudo mais. Tá? Então, chame pelo nome, pergunte sobre o gosto dele antes de sugerir um produto, né? E qual cor você prefere? Né? Para qual momento, igual a gente falou anteriormente. Vai fazendo perguntas, as perguntas são muito importantes. E faça o cliente sentir que você está ajudando e não apenas vendendo, que foi o que a gente acabou de falar também, né? Ninguém quer comprar de um vendedor que está ali desesperado para vender, porque você sabe que ele pode vender qualquer bosta para você, né? Você vê, você sente que ele está desesperado para vender, então você sabe, nossa, ele vai vender qualquer coisa, porque ele quer vender, ele quer fazer o dinheiro dele, né? Então ele vai vender qualquer coisa para mim. Agora, quando o vendedor tá seguro, tá tranquilo, tá, sabe, só, apresentei o produto aqui, ele é assim, os benefícios dele para você são esses, e ele vai realmente mudar a sua vida nesse ponto. Quando você faz isso, aí a pessoa quer comprar, porque ela quer ver a transformação na vida dela. E ela sabe que você está desapegado. Se ela comprar com você ou não, para você é indiferente. Entendeu? Por isso é importante. Então, o quinto erro, o atendimento frio sem personalização. Não faça isso. Personalize o atendimento, seja amoroso, digamos assim, né? Sempre para cima. Eu tô com uma cliente agora que ela não fala nem bom dia para cliente. Ela só,
Vamos fechar o seu pedido? Diretão, assim. Não fala nem um bom dia. Tem que chegar. E aí, fulano, bom dia, tudo bem com você? Sabe? Seja caloroso, porque isso faz muita diferença no seu processo de vendas, tá? Não usar prova social. Muitos vendedores não usam prova social. Então, ali, produzir um conteúdo, postar no seu Instagram clientes antigos falando que realmente seu produto faz diferença, trazer vídeos de outros clientes, mensagens de outras clientes, dar um número, o e-mail, o WhatsApp de outra cliente sua para falar, ó, para você ver do que eu tô falando que realmente é verdade, pode falar com fulano de tal aqui, que você vai ver a transformação que esse produto fez na vida dela. Então, dá um número de outra pessoa, use provas sociais para mostrar que o seu produto, que você está falando, realmente é verdade, que realmente funciona, tá bom? E isso é importante. E aí, como eu falei aqui, o que fazer, né, para isso? Mostrar feedbacks, depoimentos de clientes satisfeitos, né, que a gente acabou de falar, usar frases como: esse produto já foi comprado por vários clientes e elas amaram, então já ajuda também, mesmo que você não tenha vídeos gravados das outras clientes, mas se houve venda, se houve vendas para outras pessoas, você pode falar: então, tantas pessoas já compraram esse produto, elas amaram, estão super satisfeitas com o resultado. Se possível, mostrar fotos ou vídeos de clientes ou produtos, usando o produto, né, conforme a gente já falou aqui. E o sétimo e último erro, que eu falei, como eu falei, né, é um dos mais importantes aqui, que é não fazer follow-up com clientes indecisos. O follow-up, gente, follow-up é quando a gente retoma o contato. Aquela cliente que, ficou na dúvida, ou disse não, eu não quero comprar agora por causa disso, disse não. Você vai e retoma o contato. Retoma, faz no mínimo 7 contatos depois do não, ou depois da indecisão. No mínimo 7, tá? Pode ser a cada 2 dias, a cada 3 dias, mas vai retomando contato para criar um relacionamento. E não retome esse contato apenas mandando: fulano, e aí, o que você achou? Vamos fechar seu pedido? Não é assim. Vai, faz pergunta, tenta criar um relacionamento. Fulano, legal, eu vi que você não quer esse produto, mas que tipo de peça você costuma comprar para o seu dia a dia? Vai mapeando ali, conhecendo, para que você chegue num ponto de saber o que oferecer para ela de forma assertiva, que ela não vai recusar, que ela vai comprar, tá bom? Então, fazer esse mapeamento, né? O follow-up, você fazer o follow-up com o cliente, retomar os contatos com frequência, vai aumentar muito o seu processo a conversão no seu processo de vendas. Vai aumentar muito mesmo, você pode ter certeza disso. E para isso, retomando mensagem a cada 2, 3 dias ali, mandando mensagem, fazendo ligação, ou indo até a loja e fulano, e aí? E aí? Tem um estudo que mostra que 80%, tem um estudo que mostra isso, você pode pesquisar no Google. 80% dos clientes compram depois do quinta abordagem ali, quinto contato. Então, pelo menos 5 contatos você precisa fazer com os clientes. Eu recomendo pelo menos 7, porque 80% compram depois do quinto contato. Depois do quinto, pode ser o sexto ou o sétimo. Aqui na minha agência eu faço 16 contatos, gente, 16. E teve gente de fechar no 16º contato. Então, assim, faça contatos constantemente com aquele cliente que não comprou, porque em algum momento ele vai comprar com você, tá? O follow-up, não fazer follow-up é um erro muito grande. E eu recomendo, faça no mínimo 5 follow-ups, 5 contatos depois que ela já falou não. O Conrado Adolfo, não sei quem conhece aí, quem segue ele, o Conrado Adolfo fala isso. A maioria esmagadora, não sei quantos por cento, ele fala que é uma porcentagem muito grande, quase 100% das vendas acontecem depois do não, depois que a pessoa disse não, que não vai comprar. Quase 100% das vendas acontece depois do não. Só que essa abordagem depois do não tem que ser estratégica, com follow-up estratégico, né? Tem uma cadência que a gente fala que segue ali para convencer a pessoa a comprar, tá bom? Então, é basicamente essa a lição de hoje, gente. Eu vou repassar aqui para vocês, Primeiro erro que fazem os clientes desistirem da compra: falar o preço antes de criar valor. Então, né? Você primeiro cria valor, depois fala o preço. Segundo, não fazer perguntas estratégicas. Então, faça perguntas que direcionem o cliente para venda e perguntas que ajudem você a conhecer melhor aquele cliente para atacar na dor e no desejo dele. 3. Não criar urgência ou escassez, né? Falar que aquele produto tem estoque limitado, por exemplo, que a promoção vai por tanto tempo, para acelerar o processo de vendas do seu cliente. 4. Não passar segurança no atendimento. A pessoa compra de quem ela tem segurança, de quem ela confia. Se você não passa segurança, ela não confia em você. Então precisa ser seguro, entender do seu produto para passar aquela segurança para ela na hora de vender. 5. Atendimento frio e sem personalização. Personalize o seu cliente personalize o seu atendimento para cada cliente, de acordo com o que a gente falou anteriormente, né? Com as perguntas certas, de forma estratégica, chamando o cliente pelo nome e tudo mais. E aí depois começa a introduzir ali o produto, né? De forma que
que atenda aquela dor específica daquele cliente que você está atendendo. Sexto, né, já contando de novo, sexto, não usar prova social. É um erro que muitos vendedores cometem, não usam prova social. Então, vocês precisam usar a prova social. Use a prova social ali, mostra vídeos, mensagens, passa o número de outros clientes que você tem, para provar para aquela pessoa que o produto que você oferece, o serviço que você oferece, realmente vai valer a pena para ela. E sétimo e último, não fazer follow-up. É um dos, como eu falei, eu deixei o melhor para o final, o erro mais importante, né, para o final, porque como eu falei aqui, mais de 80% das vendas são fechadas depois do não. Só que só é possível isso com um processo de follow-up, que é a retomada do contato ali, depois e depois e depois. Então, faça o follow-up, porque só o follow-up por si só vai aumentar em 80% o seu volume de vendas também. Tá bom, gente? Então é isso. Essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar aí tudo que eu planejei passar, né? Que transforme a vida de vocês e que agregue para a vida de vocês também. Hoje eu tô mais devagar, assim, meio travando, porque eu não dormi direito, acordou bastante, caiu meu filho, né, meu bebezinho, ele acordou bastante essa noite, eu tô meio avoado ainda, mas estamos aí, a gente chega para fazer o que tem que ser feito e faz, né, e é desse jeito, então, vamos aí crescer cada vez mais juntos, tá, gente? E nesse processo também, se esse conteúdo agregou valor para você, somou para você aí, de alguma forma, se eu dei alguma dica aqui que já vai transformar o seu processo de vendas, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para que impacte a vida de outras pessoas também. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Todo sábado ao meio-dia tem vídeo novo aqui da série Venda na Veia. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada, tá bom? Então é isso, gente. Desejo um excelente final de semana para vocês, um ótimo sábado aí e até sábado que vem. E apliquem, hein?